Olá, você que assiste a Atibaia TV, um prazer tê-lo aqui com a gente. Hoje estamos começando um novo trabalho, estamos começando um novo programa. Esse programa a gente está com a proposta de trazer os vereadores, os secretários, ou enfim, a classe política da cidade para estar conversando um pouco com a gente e explicando um pouco dos seus projetos e tudo o que está acontecendo nos poderes, seja legislativo ou executivo. E hoje a gente tem o prazer de estar recebendo aqui em nossos estúdios o Adriano Bedore. O Adriano, que além de um amigo, eu considero um amigo, Sim. uma pessoa muito querida, uma pessoa que já há algum tempo eu tenho contato com ele. E a gente vai estar conhecendo um pouco mais sobre o Adriano, que está ocupando agora desde dia 9 de junho uma cadeira aqui no Legislativo de Atibaia. Adriano, muito bem-vindo aqui na Atibaia TV. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse canal importante da nossa cidade, de comunicação, poder falar com todo mundo que acessa a Atibaia TV. Muito bom. Adriano, falando um pouquinho do seu currículo, a gente costuma fazer uma conversa mais solta, inclusive, Certo. tá, Adriano? A gente aqui procura passar uma informalidade, até porque eu acho que as pessoas precisam conhecer, acima de tudo, a pessoa, além do político, né? Além da figura pública. Então, sinta-se à vontade, tá? Na hora que você quiser intervir aqui e tudo mais, fica muito à vontade. Bom, o Adriano, ele nasceu no dia 11 de julho, ele pediu para mim para não falar a data, disse que já faz muito tempo. Brincadeira, dá para ver aí pela cara de mocinho dele. Nasci em Atibaia. Nascido em Atibaia, ou seja, é um cidadão da cidade. Filho do Odair Bedore, né, nosso querido vereador, presidente da Câmara, uma pessoa também pública aqui da nossa cidade de longa data, né, que está bem, inclusive, né? Está bem, está Adriano? ótimo, está com boa saúde. A saúde está tocando o barco dele. Adriano, ele foi eleito suplente na eleição de 2012, 413 votos pelo PMDB, do nosso querido Betinho. O presidente atual é o Betinho. Betinho, um abraço para você, que tenho certeza vai estar nos assistindo aqui. Pessoa também que eu respeito muito e tenho muito zelo aí pela nossa amizade. Bom, a gente pesquisando um pouco, Adriano, a gente encontrou lá na internet algumas referências suas e uma chamou bastante atenção nossa. Dizendo, Adriano é apaixonado pela vida, pela trajetória da humanidade e, portanto, pela história. Em cima disso, né, um presente que há algum tempo já tinha recebido de suas mãos, inclusive com dedicatória, né, ele que escreveu o livro Raízes. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, para quem não conhece. Raízes, Notas Genealógicas, um trabalho fantástico. E coordenou também o livro Felicitar, a trajetória de um povo que partiu em busca da sua felicidade. Então são os dois livros aí que esse pesquisador, esse grande Adriano aí desenvolveu. E além disso, talvez não nas horas vagas, mas na maior parte do tempo, advogado, né, Adriano? Verdade. A minha formação é em Direito, né? Me formei na vizinha cidade de Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco. A minha formação, portanto, é Direito, mas eu, como você mesmo disse, gosto muito da história e sou um pesquisador tanto da genealogia como da história. Hoje se diz memorialista, né? É até uma profissão que se busca se regularizar, mas é o curioso, em resumo é o curioso. Muito bom. E esse trabalho, inclusive, Adriano, você resgatou toda a parte genealógica das famílias de Atibaia, né? Foi um trabalho muito interessante. Sim, esse livro, o Raiz, aborda o que eu reputo ser os 10 principais troncos familiares da cidade. Através desses troncos eu desenvolvi toda a descendência. Logicamente que abordei outros troncos, mas em se tratando da cidade, acho que são os 10 principais troncos. Muito bacana. Adriano, inclusive isso eu quero num próximo momento, numa outra oportunidade, a gente está conversando. É um prazer. Né, para a gente abrir ou até, quem sabe, um programa, né, para que as pessoas que estão assistindo aqui a Atibaia TV conheçam um pouco mais também da história das famílias de Atibaia. Acho que seria muito interessante. Então vamos amadurecer essa ideia. Vamos. Ok? Maravilha, gente. Bom, o Adriano, ele foi eleito suplente, né, e ele assumiu agora no dia 9 de junho, então, a cadeira de vereador. Adriano, a gente participou, a Atibaia TV acompanha as sessões da Câmara, né? E a gente acompanhou na última sessão, inclusive, uma votação bastante acalorada, inclusive, onde houve bastante discussão. Inclusive, fizemos alguma indagação com relação às pessoas que acompanham a Atibaia TV, que foi a redução do número de vereadores. A Atibaia hoje conta com 17 cadeiras,
e houve uma redução na última sessão da Câmara, através de um projeto de lei do prefeito municipal, reduzindo para 11 vereadores. Adriano, se posiciona um pouco, você votou a favor da redução. Sim. Explica um pouquinho para as pessoas como que foi essa sua posição, essa sua postura e, enfim, o que você pensa sobre isso. Antes, Cacá, é importante esclarecer que o projeto é de autoria de vereadores, de 16 vereadores da Casa, não do Poder Executivo, que nem poderia legislar sobre o assunto. Um projeto de 16 de 17 vereadores. É importante também salientar que a Constituição Federal, no artigo 29, ela regula o número de vereadores para as cidades. Todavia, estabelecendo um mínimo apenas e deixando para os municípios, dentro desse mínimo, estabelecer o número de vereadores de acordo com faixas ligadas à população. No caso de Atibaia, mínimo e máximo ela estabelece. No caso de Atibaia, nós poderíamos ter 9, que é o mínimo para toda a cidade brasileira, que até considero um número alto, poderia ser menos. As cidades pequenas poderiam começar com 5, talvez 7, mas é 9, a Constituição Federal estabelece 9. E máximos de acordo com a sua população. Okay. No caso de Atibaia, o máximo seria 19. Portanto, nós temos 17 vereadores, mas de acordo com a população, essa faixa, que acho que não vejo o caso de esmiuçar aqui, todas as faixas, poderíamos ter 19. Esse projeto, portanto, como lhe falei, veio por iniciativa de 16 vereadores, quase da totalidade dos seus vereadores. Quando cheguei, tomei posse, dia 9 de junho, já havia sido discutido nas comissões, já havia tido uma primeira votação, onde o resultado foi 16 votos a favor da redução e um contrário. E nesta segunda votação, eu entendi que, por estar chegando naquele momento, já depois de tudo discutido, não me cabia discutir o projeto, votar me cabia e, como pretendo fazer sempre que o projeto requerer, pela sua importância, justificar o voto. Foi o que fiz. Né? Eu votei pela redução e, posteriormente, fiz a justificativa do voto, ou o que regimentalmente se fala, declaração de voto. A minha posição com relação ao assunto, Cacá, embora eu tenha votado para redução, em virtude de um compromisso da bancada que eu participo, nós fizemos uma votação para que quem nos ouve entenda, porque muito se fala hoje na cidade em pressão do executivo, pressão de A ou de B. Na verdade, eu posso falar de mim, né? Eu não recebi nenhuma pressão, nem de colega e tampouco do executivo. O que houve da bancada que eu faço parte, nós discutimos, mesmo eu tendo chegado depois, eu pedi que fizesse uma votação interna e dentro desse grupo que eu faço parte, somos em 9, eu fui voto vencido. Eu e o vereador Sidney defendemos a manutenção de 17 cadeiras, mas como fomos voto vencidos e como participamos de um grupo, eu fui para o plenário votar contrário ao que eu acredito. O que eu acredito? Eu acredito que 17 é um número bom, a cidade tem crescido muito, tem se desenvolvido, é uma cidade com 490 quilômetros quadrados, com vários bairros com densidade populacional grande, distantes do centro, como Portão, como Tanque, como Imperial. Eu acho que todos esses segmentos, não só territoriais, mas outros segmentos da sociedade organizada, devem ter assento na Câmara Municipal, porque ela representa a sociedade toda. E quanto menor o número de cadeiras de vereadores, é menor a representatividade. Por essas razões que eu defendi internamente na minha bancada a manutenção, mas, como fui voto vencido, acabei em plenário votando pela redução, mas tive a coragem, Cacá, poderia ter votado e ter ficado quieto, como fazem a maioria dos vereadores, mas eu tive a coragem de justificar o voto, mesmo que muitos possam não entender. Fui questionado até por um colega e meu amigo particular sobre como votar
contra aquilo que se acredita. E eu até citei Mário Covas, que foi líder do meu partido durante muitos anos no Congresso, por vezes representava o partido, defendia e votava questões que ele não as defendia, mas por fazer parte de uma bancada, ser líder de um grupo, tinha que se posicionar assim. Eu acho que o líder é exatamente isso. O líder é aquele que ouve os seus liderados e os representa. Não é aquele que faz prevalecer as suas vontades. A minha vontade e o meu entendimento, para encerrar esse assunto, era que 17 vereadores é um número muito equilibrado para o nosso município. Mas não foi o entendimento da maioria do grupo que eu pertenço e também não foi o entendimento da maioria da Câmara, que acabou por 12 votos a modificar a lei orgânica, passando então para a próxima legislatura de 17 para 11 vereadores. Legal, Adriano. Inclusive, até para que as pessoas entendam, normalmente as pessoas não acompanham muito a vida política, né? Nós estamos aí em vésperas de eleições, inclusive a tendência dessas eleições da votação em branco e nulo deve ser muito alta, até pelo desgaste da imagem política, né, Adriano? E muitas vezes as pessoas não percebem ou não sabem de que a redução do número de vereadores, gente, não vai significar economia para os cofres públicos, ok? Porque existe um percentual de repasse do executivo para o poder legislativo, da arrecadação da cidade. Constitucional. No nosso caso, também estabelecido pela Constituição Federal, é de até 6%. E o prefeito que deixa de repassar, ele sofre sanções, inclusive, de cassação. Exatamente. Então, é uma parte que cabe ao poder legislativo do município, e isso se repete nos poderes legislativos estaduais, né, de todo o território. Então, do orçamento, da arrecadação, o executivo é obrigado constitucionalmente a repassar uma quantia para o legislativo, de modo que, sendo 11, 15, 17 ou 19, o repasse é sempre o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, eu faço até um comparativo aqui, gente. Você que está assistindo, você preferia ter mais policiais na cidade ou menos? Tenho certeza que mais. Eu, particularmente, também vejo dessa forma a questão do legislativo. Quanto mais vereadores, quanto mais pessoas estarem fiscalizando, que essa é uma das funções principais do vereador, fiscalizando as ações do executivo e as questões da própria cidade, do andamento da cidade, na minha opinião, seria melhor. Mas, enfim, Concordo. Aí a gente deixa para cada um estar julgando. Sim. Né? Eu acho que cada um tem o seu ponto de vista e a gente tem que, principalmente num regime democrático, estar respeitando esse ponto de vista de cada um. Ok? Adriano, seguindo um pouco adiante, a gente também teve essa semana o aniversário da cidade. Sim. Inclusive no dia da Alvorada, na terça-feira, aniversário da cidade, nós da Atibaia TV e eu particularmente estava gravando a Alvorada dos Congos, nos encontramos, que é um evento de mais de 200 anos, ou mais de 2 séculos de história, e acabamos nos encontrando. Fiquei muito feliz, inclusive, de estar vendo o Adriano, né, o historiador, mas também o vereador presente ali. E a gente teve a oportunidade ali, Adriano, de ver uma série de coisas que nos entristeceu. Né? Eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, aquela piscina que fizeram em frente à Igreja do Rosário, que impediu o trajeto que é de mais de 2 séculos, que é da Igreja da Matriz direto para a Igreja do Rosário. Eles tiveram ali que fazer um desvio, inclusive eles ali, os integrantes das congadas, meio ficaram sem entender exatamente o que era aquela piscina. A sujeira do local, porque teve o evento do aniversário da cidade na noite anterior, estava muito sujo todo aquele percurso ali. Eu fico imaginando se turistas estivessem ali acompanhando, estando defrontando com toda aquela sujeira. E a questão também que me chamou muita atenção, depois inclusive você foi lá e interviu, que é a questão quando eles estavam fazendo a reza no Santo Cruzeiro, né? Inclusive você queira ver, esse programa está na Atibaia TV, você já pode assistir da Alvorada dos Congos. E quando eles estavam fazendo a reza, estava se passando o som do desfile cívico que estaria acontecendo na avenida, e eles começaram a pôr um som alto, que inclusive acabou atrapalhando a reza. Você foi lá e interviu para que eles respeitassem, né, aquele momento cultural. Dentro de tudo isso daí, eu tenho certeza que isso foi inclusive uma das coisas que acabou motivando você a estar entrando com uma proposta de se criar uma comissão permanente para os eventos da cidade, e principalmente em virtude de Atibaia, o ano que vem, está comemorando 3 séculos e meio de história. 3 séculos e meio, exatamente, Cacá. Participando das festividades de aniversário deste ano, participei praticamente de todas,
E como tem feito, mesmo antes de ser vereador, eu sempre prestigiei as festividades de aniversário da minha cidade. Observando alguns erros, né? Inclusive já os relatei ao senhor prefeito, eu indiquei na Câmara, na sessão última, a criação de uma comissão mista com membros do Executivo, membros do Legislativo, da sociedade civil organizada, para que possamos fazer, ano que vem, uma festa com muito melhor preparada, que possamos errar o mínimo possível, em razão da data, porque, como você já disse, são 350 anos de história, são 3 séculos e meio. Né? Eu acho que nós não podemos errar. Então, os equívocos que encontrei esse ano, temeroso que ocorra novamente ano que vem, que eu propus essa comissão. E me parece que o Executivo gostou da ideia e já está pensando em nomes da cidade que venham a participar dessa comissão para organizar uma grande festa no ano que vem. Maravilha, Adriano. Acho que isso a cidade ganha e aí é que a gente fala, entra o papel de um vereador que vamos supor, se fossem 11, de repente, pode ser que o Adriano não estivesse eleito vereador, não estaria podendo fiscalizar ou verificar uma situação como essa, que no meu ponto de vista é de grande importância, afinal de contas a gente está pensando em toda a história da cidade, a gente está pensando do que Atibaia viveu no passado e o que ela quer para o futuro dela. Claro. Né, Adriano? Então acho que é mais do que válido e parabéns até pela iniciativa. Obrigado. Eu acho que a cidade ganha muito com isso, a cidade ganha muito com posturas de vereador que tem esses tipos de preocupação. Ok? Adriano, outros projetos que você, quando foi candidato, Sim. Claro que você ali já tinha ideias, né, que queria trazer para a cidade, por isso até que acabou se candidatando a vereador. Que outros projetos você tem hoje na cabeça que você pretende apresentar? É uma ótima pergunta que nos dá a oportunidade de falar um pouco daquilo que a gente pretende desenvolver de trabalho. Na verdade, Cacá, eu pretendo fazer um mandato bastante atuante politicamente e eu não tenho uma área específica de isolamento de atuação. Então, todas as áreas que afetam o cotidiano, que afetam a cidade, me são bastante caras. Eu quero atuar assim em todas as áreas, seja na área da saúde, especialmente na área da educação, mas alguns pontos eu quero focar mais o meu mandato. Por exemplo, a área de, vamos dizer, loteamentos, né? O que a gente pretende e o que eu considero um dado até assustador, nós temos no município 76 loteamentos irregulares. Então, essa questão fundiária eu acho de extrema importância. Eu pretendo atuar no sentido proibir e aumentar a fiscalização com relação aos novos loteamentos, se bem que um novo loteamento passa por vários critérios hoje, porque a lei federal que rege novos loteamentos, ela é muito rigorosa, mas com relação aos loteamentos já existentes, irregulares, criar facilidades para regularizá-los. Porque eu entendo, Cacá, que todo mundo ganha. Manter um loteamento irregular e não buscar a sua regularização, todo mundo perde. Se nós regularizarmos um loteamento, você vai conseguir dar ao cidadão morador daquele loteamento a sua escritura, a sua matrícula. Com isso ele pode conquistar novos empregos e melhores empregos. Ele vai ter o endereço, seus filhos, seus netos, o endereço dele. Porque a coisa melhor é você pisar no chão e dizer, puxa vida, aqui eu conquistei, isso aqui é da minha família. Então, a regularização dos loteamentos irregulares eu acho de extrema importância, porque você tem, num município como o nosso, 76 loteamentos irregulares, aonde você pode pouco fazer, porque o município não pode atuar muito lá. E ao mesmo tempo que as demandas existem. Você precisa levar a educação, você precisa levar a saúde, você precisa levar então uma escolinha, um posto de saúde, você precisa levar a infraestrutura, o calçamento, a acessibilidade boa, sem ter a contrapartida, porque o cidadão não paga o imposto, não paga o IPTU. Então, uma área
que eu gostaria de atuar com bastante dedicação é essa, é a da regularização fundiária. Isso me traz assim um grande desafio. Outras questões, a política pública para o idoso também é uma coisa que me traz uma preocupação muito grande. Nossa população envelhece, eu acho que nós temos que pensar uma política pública com muita seriedade voltada para essa faixa etária que cada vez será maior no nosso município, no nosso país. Então são algumas questões que me preocupam mais, mas na verdade todas me desafiam. Eu quero ter um mandato com uma preocupação bem diversificada. Eu não vou ficar limitado em alguns temas. Evidente que alguns a gente tem melhor desenvoltura. Outro tema que me atrai muito, já atraía o meu pai quando foi vereador no nosso município, é os resíduos sólidos, o famoso lixo, o destino do lixo. O lixo é uma coisa muito séria, que poucos governantes dão atenção. E nós mesmos, cidadãos, não temos a devida noção da importância que é o lixo, do destino do lixo. É um volume enorme, as pessoas produzem cada vez mais lixo, o nosso lixo é muito volumoso e é muito rico, Cacá. A gente precisa criar leis e discutir uma política de destino de resíduos sólidos bastante séria, até porque somos uma cidade turística, visitada, e ainda mais uma razão para nos preocuparmos com esse assunto. Que a gente, se quiser, um dia ser um país de primeiro mundo, né? A gente tem agora o exemplo caminhando na Copa do Japão, né? Dessa preocupação deles nos estádios. Imagina, gente, limpar os estádios com a sacolinha e já separando pela reciclagem. Quer dizer, imagina na cabeça de um japonês ver o que acontece numa cidade como Atibaia, por exemplo, onde a gente já tem um transbordo, né? A gente já tem uma preocupação em não estar descartando todo o lixo da cidade numa área precária ou próxima da várzea do rio, como era antigamente, né? Então essa preocupação já existe, mas ainda tem muito, concordo com você, viu, Adriano, muito a se fazer, muito a dar continuidade e espero que depender da gente, inclusive na Atibaia TV, para pegar esse gancho aí para a gente poder divulgar e tentar ações nesse sentido de melhorar a questão. Até porque o transbordo é uma solução muito simples e nada correta. Quer dizer, o meu lixo eu levo no vizinho, né? E não é isso que nós queremos. E cara, exatamente. E um custo sempre altíssimo. Né? Muito bom, muito boa a preocupação. Adriano, para encerrar aqui a nossa conversa, até para não cansar o internauta, né, que nos acompanha aqui na Atibaia TV, o que você está achando, afinal, né? Eu que te conheci como recém-escritor de livro, né? E de repente hoje, né, você está dando continuidade até numa carreira política, ou a gente não pode falar em carreira política, na verdade não é uma carreira, mas num objetivo político que vem de família, veio com certeza do seu pai. Enfim, o Adriano Bedora, o que ele está achando de estar vereador? Né? É um desafio novo, né, que está me atraindo bastante. Eu sou apaixonado pela minha cidade, né? E poder contribuir para o desenvolvimento, para a discussão do que queremos amanhã da nossa cidade dentro do parlamento, me é muito grato isso. Eu estou muito contente de estar com assento na Câmara, na condição de suplente, né? Infelizmente não fui eleito nas eleições de 2012, mas agora com a possibilidade de estar lá na Câmara como vereador, eu estou muito empolgado, entusiasmado, cheio de ideias e projetos, e espero poder concretizar muitos desses sonhos aí juntamente com meus colegas de Câmara. Maravilha, então. Adriano, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, que quiser discutir a cidade ou outros assuntos, estaremos aqui à sua inteira disposição. Maravilha. Abraço lá para o pai. Obrigado, tomara que um dia ele venha aqui também conversar com a gente. Uma pessoa que tem certeza tem muito o que contribuir aqui para nós, da Atibaia TV, e também como contribuiu para a história da cidade. Tá certo. Tá bom? Adriano, obrigado. Você que nos assistiu, muito obrigado. Continue participando, continue assistindo. Esse programa é feito para você. Você que gosta, né, quer acompanhar essa questão política da cidade, esses movimentos políticos, ou até conhecer um pouco mais as pessoas que estão nos representando, né, vai ficar
tendo essa oportunidade de estar sempre aqui com a gente nesse novo programa da Atibaia TV. Então, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.